Meu pai é pastor, deixa eu fazer a soma aqui na minha cabeça. Chão, Meu pai é pastor há 50 anos. Não dá tudo isso ainda não. 40 e tantos anos. Uhum. E como é que ele começou, o ministério dele começou a ficar conhecido, né? Ele era um pastor normal, e aí ele abriu ainda solteiro, não tinha nem casado ainda com minha mãe, ele abriu ele trabalhava no antigo COOG aqui em Goiânia, que era a FEBEM daqui de Goiânia. E ele viu que tinha alguns meninos lá que saíam de lá, acabava a pena deles, não tinha para onde ir. E não se recuperavam também, porque era uma prisão. Não é igual a FEBEM, é uma prisão, não recupera. Então ele pede, naquela época tinha, hoje tem muito mais burocracia do que isso, mas naquela época ele pediu para o juiz da infância para levar um desses para morar com ele. Então ele aluga uma casa no setor universitário e leva uns meninos para morar com menino de rua, alguns até barra pesada. E aí começou o ministério dele ficar conhecido assim, que ele levava os meninos para morar com ele. Foi assim que meu pai começou 40 e poucos anos atrás. Em alguma igreja, né? Então ele era pastor de alguma igreja. Primeiro ele era ligado a um movimento chamado MPC, que era Mocidade para Cristo, que era ligado a presbiteriano. Depois, com um grupo desse MPC, eles fundaram a Comunidade Evangélica, chamava Comunidade Evangélica de Goiânia, né? E aí tinha essa ligação, de fato, ministerial. Mas ele começou o ministério de ficar conhecido assim. E aí depois ele apaixonou por minha mãe, eles se casaram e tal. Eu não sei quem que era mais doido, se foi minha mãe para morar com esses meninos, ou se foi o pai dela, o meu avô, para deixar. Eu não sei. Porque não era meninos assim. Como é que eu posso explicar? Era os fiozinhos de ouro, né? Exatamente. Não era qualquer menino. Vou contar uma história para vocês. A minha mãe, grávida de mim, de 8 meses, ela tomou uma faca da mão de um desses meninos, porque ele estava noiado. E ela teve que tomar. Não, poxa, então assim, é só essas histórias. Então ele começa o ministério desse. Eu tinha 28 irmãos e uma irmã. A minha irmã mais velha já era viva. E 28 irmãos. Eu nasci com tinha 28 meninos morando na minha casa quando eu nasci. Cara. Então assim começou o ministério. Até hoje esse trabalho existe, ele chama Casa Juvenil Vida Nova. Ele funciona lá perto do aeroporto. E já uma estimativa aí que já se passaram lá mais de 5 mil crianças, né? Mais de 5 mil, e hoje sim, você tem história de gente formado em Direito na USP, meu pai tem lá o convite que ele recebeu, ele guarda como se fosse uma riqueza para ele. Troféu, né? Um troféu. Tem um que, engraçado, foi para os Estados Unidos, casou com um agente da FBI. É engraçado isso. Né? Tá lá, então tem essas histórias, tem 2 que formaram em medicina, então, são os troféus que ele vai guardando. E tem gente que não chegou a estudar nem nada, mas constituiu família. Só Deus. Olha, esses dias para trás, um me parou na rua, esses dias para trás, não, já faz um tempinho, ele trabalha lá com Murg. Me parou na rua, manda um beijo para tia Rúbia, manda um beijo para pastor César e tal. Era o jeito que ele chamava os dois, né? Minha mãe chama Rúbia. E aí, quando começa assim, eu já sei que era da Casa Juvenil Vida Nova. E aí depois, quando eu contei para minha mãe, ela ficou tão orgulhosa. Poxa, então quer dizer que ele passou num concurso público. Se ele trabalha com o Murg, ele passou num concurso público. Então assim, são essas histórias. Foi daí que começou o ministério dele. Em 94, meu menino de tudo, aí teve uma decisão em comum, e da comunidade evangélica surgiu 3 novas igrejas. As 2 mais famosas é a Sara Nossa Terra e o Ministério da Comunidade Cristã, que se tornou Fonte da Vida depois que a igreja começou a fazer parte. Então a Fonte da Vida existe desde 94 para cá, né? Que é a história dela. Então eu era menino de tudo, 94, menino de tudo, tinha 12, 13 anos de idade, e aí eu fui ser pastor, mas eu fui ser pastor muito novo, eu fui ser pastor com 18 anos. Né? Só que assim, estou contando tudo isso, mas do lado da minha mãe, por exemplo, eu sou a 4ª geração de pastor. Nossa. Meu bisavô era pastor batista, meu avô é pastor batista, até hoje, meu avô, quase 90 anos, pastor batista, e aí minha mãe pastora e eu sou a 4ª geração. Então eu sou a 2ª do lado do meu pai e a 4ª do lado da minha mãe. Então assim, não é... uma linhagem. Ministerialmente não é de chocadeira, não. Tem talvez por essa coincidência até que os dois se encontraram, né? É muito provável, porque na verdade, na época, década de 70... igreja para jovem, ainda mais evangélica, quase não tinha, né? Não tinha bateria dentro da igreja, não tinha guitarra, então, meu amigo, era só e olha lá, né?
Dependendo do índice, se fosse mais animadinho, não podia. Então começou a MPC surgiu, né? A MPC, na verdade, surgiu na década de 40 nos Estados Unidos, até o Billy Graham, que é considerado do século passado a maior autoridade evangélica que tinha, que era da MPC. Mas no Brasil chegou na década de 70. E tinha coisa de jovem, tinha bateria, tinha guitarra. Então, meu pai começou lá, se converteu lá e estava lá, e minha mãe era batista, não aguentava mais a harpa cantada, aquele negócio, poxa, eu tô indo no culto da MPC dos jovens, aí eles se encontraram lá. Foi aí que surgiu a história deles. Tá vendo? Legal, hein? E hoje, como que funciona essa, vamos dizer assim, essa captação desses meninos que precisam dessa reabilitação, dessa oportunidade, né? Na época você falou da FEBEM, hoje não existe mais, né? Então, como que eles fazem? Como que eles conseguem trazer essas crianças, né? Esses meninos para continuar o projeto? Hoje o sistema é mais burocrático que era naquela época, né? Naquela época, a gente tá falando que é FEBEM em São Paulo, que era COORG, que chamava, né? Mas era FEBEM, literalmente, mesma coisa, só os nomes que eram diferentes. Isso. Mas lá naquela época não tinha muita burocracia, era o juiz autorizava e acabou. Hoje tem muito mais burocracia. Então hoje o trabalho da Casa Juvenil funciona o seguinte, uma recomendação, se está certo ou não, não vou nem entrar nisso, mas é uma recomendação do próprio juizado e da lei, da legislação hoje, que a criança fique com a família dela. Que ela fique com a família dela. Então, fazem tudo para ficar com a família dela. Mas, geralmente, são famílias que não têm tanta condição de criar a criança. Então, o que a Casa Juvenil faz? Ela literalmente cria a criança, mas a criança dorme com a sua família. Então, ela vai de manhã para lá, ou se ela estuda de manhã, a Casa Juvenil leva ela na escola. Se ela estuda à tarde, leva lá na escola. Hoje, se eu não me engano, lá tem uma capacidade hoje para 70 e poucas crianças, 77, 78, foge aqui, que estão simultaneamente lá. Essas passam o dia todo e tem mais um grupo de pessoas, de crianças que passam meio período, dá 100 e tantas crianças hoje, que são atendidas lá. Então eles passam de manhã, eles vão para a escola, aí à tarde eles voltam para lá, tem aula de judô, tem aula karatê, tem aula de informática, tem aula de inglês, e aí tem também a tia que ajuda a fazer a tarefa da escola. Né? Então, literalmente, dá uma criação para eles. E aí eles comem lá, né? Geralmente, eles chegam tomando café da manhã, almoçam e vão para casa jantados. Eles literalmente passam o dia lá. Porque a regra mudou, a burocracia mudou. Naquela época, não. Naquela época, ia para dentro da casa e criava, cuidava. E vivia literalmente, 100%. Hoje, não. Hoje tem uma série de regras, não vou entrar se é certo ou errado ou não, mas é uma série de regras, mudou, a burocracia mudou. Mas o que é legal é saber que tanta gente passou por lá que poderia ter um fim diferente, vamos dizer assim, que graças a Deus, né, se encaminhou na vida, tá bem hoje, né, constituíram família, estão trabalhando, né, não tiveram um fim trágico. Eu acho que isso é o mais bonito da história. Sem dúvida.